Sob a cadeia montanhosa do Himalaia, a mais alta do mundo onde se situa o Monte Everest, está sendo construído o túnel mais longo da Ásia. Para alcançá-lo, é preciso passar por uma das estradas mais perigosas do mundo, onde trabalhadores arriscam suas vidas todos os dias para as obras do túnel Zojila, localizado a 3.700 metros acima do nível do mar. Para quebrar pedras com mais de 45 milhões de anos, a Índia está investindo quase $1 bilhão nesse projeto, e obviamente, não é sem motivo. Há uma motivação política por trás do túnel. Sua construção permitirá o envio de mais tropas para a contestada fronteira norte com a China, onde confrontos têm sido frequentes ao longo dos anos. Essas são duas potências globais, aliadas até no BRICS, e o fato de não terem chegado a um acordo sobre esta fronteira longa e tensa é algo a se considerar. Assim, o túnel Zojila pode se tornar um divisor de águas na rivalidade entre Índia e China. A construção acontece nesta parte isolada do mundo. Antes de tudo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ajudar nosso projeto no YouTube. A Índia é, sem dúvida, um dos países mais fascinantes da Ásia, com uma economia em pleno crescimento. É a terceira nação asiática com maior PIB, atingindo $3,4 trilhões em 2022, de acordo com o Banco Mundial. As regiões com maior concentração de pessoas estão no sul, no litoral, e a densidade populacional diminui em direção ao oeste, chegando a uma das menores densidades na parte mais ao norte do país, em Caxemira. É lá que está localizada uma parte das cordilheiras do Himalaia, onde se encontram mais riquezas. Além do PIB, a região tem poucos habitantes devido à dificuldade de habitação e à baixa infraestrutura causada pelas condições geográficas, com altitudes de até 4.000 metros e temperaturas que podem chegar a menos 25 graus Celsius. Apesar da riqueza em minérios e recursos hídricos, a rápida construção do túnel Zojila, com custo de $1 bilhão e outros projetos de túneis e infraestruturas nessa cordilheira, não está diretamente relacionada a esses fatores. Túneis em montanhas, como o Zojila, têm uma longa história. Em 1871, a França e a Itália construíram o túnel do Monte Cenis, levando mais de uma década para ser concluído. Ele atravessa os Alpes e tem aproximadamente o mesmo comprimento que o túnel Zojila, mas naquela época nada dessa escala havia sido construído antes. O engenheiro Germain introduziu técnicas e equipamentos de tunelamento, como as perfuradoras mais pesadas e a dinamite, que haviam acabado de ser inventadas e foram usadas na construção de diversos túneis, incluindo o próprio Zojila. Cerca de 750 pessoas, todos homens, estão trabalhando nesse projeto, e grande parte delas mora em um acampamento próximo às obras há meses, facilitando a logística. Todos eles esperam que isso seja uma virada de jogo, principalmente em relação à China. O túnel terá futuramente 14,15 km de comprimento, 9,5 metros de largura e 7,57 metros de altura, tornando-se o túnel rodoviário de 2 pistas mais longo da Ásia quando for concluído em 2026. Com a finalização desta obra, o tempo de viagem entre Jammu, Caxemira e Ladakh será reduzido de 3 horas para apenas 20 minutos. Vale ressaltar que a estrada existente está atualmente fechada por 6 meses devido à forte neve. A construção desse túnel teve início em 2018, após ser aprovado pelo governo da Índia em janeiro e inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em maio, com previsão de conclusão entre 5 a 7 anos. Diferentemente do plano inicial de parceria público-privada, onde um investidor privado seria responsável pelo financiamento e pela recuperação do investimento por meio de pedágios, o projeto foi modificado para o modelo EPC. Neste formato, o governo da Índia assume a responsabilidade financeira, enquanto uma agência executora é encarregada da construção e da entrega final do projeto ao governo. Apesar das tentativas de realizar licitações desde 2013, muitas vezes apenas uma empresa privada demonstrou interesse, resultando no cancelamento das licitações.
Por isso, adotaram o modelo EPC, buscando uma solução viável para a realização desse projeto. No ano passado, a avalanche forçou os trabalhadores a interromperem temporariamente a construção, gerando muita dificuldade para os operários, que tiveram suas funções alteradas para limpar a neve das pistas. Quando as obras foram retomadas, precisaram reinstalar o sistema de ventilação do túnel, refazendo o tubo que bombeia ar puro, já que o oxigênio é escasso nessa altitude. Até agora, apenas metade do túnel foi construída, aproximadamente 6,4 quilômetros, e as pessoas estão trabalhando constantemente, mantendo um ritmo acelerado. Cerca de 30 engenheiros trabalham com barras de aço, enquanto eletricistas adicionam fiação às paredes. Concertos de canos quebrados, que fornecem água para resfriar as máquinas pesadas, também são frequentes. Homens trabalham de ambas as extremidades, avançando cerca de 3 metros mais fundo todos os dias, explodindo as paredes da montanha com dinamite. Todos saem do túnel antes da explosão, pois obviamente é muito perigoso. Um médico fica de prontidão para prestar os primeiros socorros, já que o hospital mais próximo fica a 100 quilômetros de distância. Após a explosão, trabalhadores carregam caminhões com destroços, jogando a maioria fora, enquanto outra parte das rochas é triturada e reutilizada para construir as paredes internas. Com essa escavação, a água das geleiras está constantemente infiltrando-se e derretendo nas proximidades, exigindo mais reparos na construção. O aspecto mais importante dessa obra é que dará à Índia maior acesso à sua fronteira de 3.400 quilômetros com a China, que ainda é pouco habitada e explorada, mas já envolve muitos conflitos de demarcação de territórios. Ambos os países têm visões diferentes sobre onde exatamente a fronteira é disputada, pois nunca foi formalmente delimitada. Isso desencadeou vários confrontos, inclusive há 3 anos, quando 20 indianos e 4 soldados chineses morreram. Em outras palavras, 2 países rivais estão numa disputa por uma fronteira, ou seja, um conflito técnico. Ambos os lados enviaram dezenas de milhares de soldados para a área fronteiriça e estão correndo para construir infraestrutura facilitando o acesso a essa região. Talvez o objetivo mais amplo para a Índia seja simplesmente fortalecer não apenas sua posição militar, mas também sua posição econômica na região do Himalaia, que é relativamente rica em água, localizada em uma área enfrentando níveis significativos de escassez de água para todos os países ao redor. Grandes projetos de infraestrutura hídrica, como o projeto de transferência sul-norte, estão sendo realizados, neste caso, pela China. Portanto, há muito valor estratégico neste território. Mas como isso pode afetar os BRICS? Bem, até hoje, o conflito na região de Caxemira não teve um impacto direto visível na existência ou no funcionamento do bloco econômico BRICS. Essa aliança de países em desenvolvimento visa fortalecer posições econômicas e políticas globais. No entanto, é importante notar que as relações entre Índia e China, 2 membros proeminentes do bloco, foram tensas em diversos momentos devido a disputas territoriais e questões geopolíticas, incluindo a região de Caxemira, onde existe um conflito desde a separação das terras nessa área após a Segunda Guerra Mundial. Em 2020, por exemplo, houve um conflito significativo entre as tropas indianas e chinesas na área de Galvan, resultando em baixas de ambos os lados. Apesar dessas tensões, os países geralmente buscam separar suas relações econômicas e políticas. O foco do bloco está principalmente em questões de cooperação econômica, financeira e comercial, além da coordenação em fóruns internacionais. O conflito na região de Caxemira é predominantemente uma questão geopolítica e de segurança nacional. Qualquer influência no BRICS dependeria muito das ações e posições adotadas pelos países membros em resposta a essa situação. No entanto, se esse conflito se intensificar ao longo do tempo, com mais investimentos na região por parte dos 2 países, e se houver aumento das tensões bilaterais, criando um clima de desconfiança e rivalidade, isso poderia dificultar a cooperação econômica e política dentro do bloco.
poderiam surgir alianças divergentes com outros países e blocos, enfraquecendo assim a coesão do grupo. Esse conflito em Caxemira poderia, de certa forma, pressionar os membros do BRICS a desempenhar um papel mais ativo na mediação e diplomacia para resolver as tensões. Isso poderia demonstrar a capacidade do bloco de lidar com desafios geopolíticos complexos e melhorar sua imagem global. Por outro lado, se as tensões começarem a afetar gravemente a estabilidade política e econômica da Índia ou da China, os objetivos do BRICS poderiam ser desviados, à medida que os países priorizassem a resolução desses problemas internos. É por essas e outras razões que os 750 trabalhadores do túnel sentem como se estivessem prestando um serviço à sua nação, desde o chefe de cozinha que alimenta o acampamento todos os dias, faça chuva ou faça sol, até os escavadores. Mas será que esse conflito pode gerar uma guerra mundial ou algum rompimento do grupo dos BRICS? Isso é o que veremos no futuro. E você, o que acha de tudo isso? Comente sobre suas impressões.